Muito bem. Gente, hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Vou estudar o Evangelho é um presentaço, eu amo o Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, a obra monumental de Allan Kardec. Evangelho segundo o Espiritismo, hoje eu estou com a tradução aqui do Herculano Pires, saudoso Herculano Pires. No capítulo 16, Desprendimento dos Bens Terrenos, item 14, anota aí. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 14, Desprendimentos dos Bens Terrenos. É uma mensagem, de Lacordaire, maravilhosa, e com certeza vai nos inspirar muito aqui nas nossas reflexões. Tá bom? Desprendimento dos bens terrenos. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos meu humilde auxílio para auxiliar-vos a marchar corajosamente na vida de aperfeiçoamento em que entraste. Somos devedores uns dos outros, e somente por uma união sincera e fraternal entre espíritos encarnados a regeneração será possível. Então, Lacordaire, gentilmente, começa a mensagem dizendo que está feliz em compartilhar experiências dele, espírito, conosco. Vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Em virtude desse desejo de aquisição, destruís as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas materiais. Olha que coisa, hein, gente? Sede sinceros, a fortuna proporciona mesmo a felicidade que imaginas? Quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre uma sensação de vazio nos vossos corações? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre, talvez, um réptil oculto? O dinheiro pelo dinheiro, a riqueza material pela riqueza material, ela é sempre escassa em si mesma. Onde está o amor? Não é? Crescimento. No fundo, compreendo que um homem que conquistou a fortuna por um trabalho constante e honrado, experimente por isso uma satisfação, aliás, muito justa. Então, olha que interessante, Lacordaire fala o seguinte, é lógico que a fortuna ou a condição material, não é nem fortuna, né? Uma condição material melhor, quando é conquistada de maneira justa e honesta, é saudável que você se sinta feliz. Você não tem que sentir orgulho por isso. Por exemplo, eu estou comendo hoje, alguém está com fome. Eu me senti mal por isso. Não, você também tem que ajudar quem está com fome. Não é você se sentir mal porque você come. Eu estou bem de saúde e alguém está doente. Não, nós vamos ajudar quem está doente. Não é você ficar mal para ficar igual que o outro está mal de saúde. Não tem sentido pensar assim, né? Nosso Deus é um Deus de abundância, você tem que pensar sempre nisso, né? Então, Lacordaire, ele mostra isso aqui pra gente. E aí ele continua. Mas dessa satisfação muito natural, e que Deus aprova, que nós, muitas vezes, pela invigilância, deixemos o apego crescer em nosso coração, paralisando-nos, né? Há uma distância igual e que muitas vezes vai da sórdida avareza à prodigalidade exagerada. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Que a fortuna provenha da vossa família, ou que tenhais ganho pelo vosso trabalho, há uma coisa que jamais deveis esquecer. É que tudo vem de Deus, e tudo a Deus retorna. Nada vos pertence na terra, nada, nem sequer o vosso corpo. A morte vos despoja do corpo, como de todos os seus bens materiais. Sois apenas depositários e não proprietários. Gente, presta atenção nisso. Ó. Essa fala do mundo espiritual, ela resume tudo. Nós somos fiéis depositários de Deus. Nós não somos proprietários das coisas que temos por enquanto. Por exemplo, esse corpo, né, que minha alma habita. Esse corpo, ele não é meu, ele está comigo. Entende? Eu sou um depositário. Então, assim, ele está em confiança minha. Eu tenho que cuidar dele, mas vou ter que prestar conta dele. Mesma coisa o seu caso, o seu corpo. Então, qualquer recurso material que a gente tem, isso não nos faz melhores do que ninguém. E esse apego é o problema. Muita gente sofre pelo apego, né? O apego quer ter mais coisas do que precisa para ser feliz. Às vezes apego a coisas básicas, sabe? A objetos. E às vezes o apego não é nem material, matéria. É um apego emocional, sabe? É um apego a uma ideia. Às vezes você não abre mão de uma ideia. Não, imagina, mas eu acredito nisso há 10 anos. Gente, eu falo sempre isso para vocês. Digo sempre isso aqui em público. E eu falo isso para o meu ouvido não esquecer. Para não esquecer. Falo isso para a equipe, falo isso na minha família. Eu não tenho compromisso com erro. Se alguém mostrar que eu estou errado em alguma coisa, paciência, pode doer meu ego, arder o que for, ele se recupera, ele dá conta disso. Mas eu quero mudar, entendeu? Então, se a gente se apaixona pelas ideias, mesmo quando elas
ficam claras que são absurdas, você se tornou uma pessoa apegada. Mesma coisa com o corpo. Tem gente que não cuida do corpo, é apegado ao corpo, é diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então tem pessoas que não cuidam da casa, é apegado à sua casa. Tem gente que não cuida da roupa, é apegado à roupa. Você vê que loucura. Tem pessoas que literalmente preferem ver uma pessoa passando frio do que doar uma roupa sua. Não, porque vai, quem sabe, um dia eu preciso dessa camisa. Caramba, tem 10 anos que você não usa camisa, cheirando naftalina. As traças estão caminhando na camisa. E você está lá, quem sabe, um dia eu use a camisa? Assim, como assim? Né? Então, meus amigos, parte das nossas dores aqui na Terra, como Lacordaire nos recorda, vem do apego. Tá? E não é só apego, falo de dinheiro, não, de matéria, né, do corpo, não, apego a tudo. Imagina, por exemplo, a pessoa apegada a prazeres. Isso é uma escravidão. Gente, é muito triste, porque o prazer físico, ele tem que servir o homem, né, o ser humano. Mas se a gente não vigia, nós somos escravizados pelo prazer. Não é verdade? Olha que interessante. Você ter uma comidinha gostosa é uma coisa, né? Você fala, gente, eu amo, né? Meu almoço, uma comida maravilhosa. Eu amo, né? XYZ. Mas de repente você partir para gula, virou apego. Entendeu? O que é prazeroso virou paixão. E aí complicou. Você fala assim, nossa, graças a Deus, que bom esse dinheiro que eu estou ganhando aqui de maneira justa, honesta, ajudando as pessoas a crescer, a melhorar. Pô, pago as minhas contas em dia, não é? Compro remédio para quem está precisando, né? Compro a roupa legal. Você sabe, estou movimentando a economia, é uma questão de justiça. Você faz com alegria, que é diferente daquela pessoa. É meu. Lembra lá do anel? Eu sempre brinco com vocês, né? My precious. Lembra do Gollum? Lá do Senhor dos Anéis. Gente, é igualzinho. Tem pessoas que têm uma cobiça pela matéria. Cara, isso é loucura porque tudo passa. Aí, de repente, você é uma pessoa lá apegada a sexo. Cara, sexo é bom, é óbvio que é. Não tem como dizer que é ruim. Mas se você for apegado a isso, vai te consumir. O desejo vai te consumir. Entendeu? Então, assim, dormir é bom, é ótimo. Mas se você dormir além do que precisa, vai te fazer tão mal quanto dormir menos do que precisa. Então, cuidado. As paixões são formas de apego. A gente defender ideias que são caras para nós é importante, mas a gente tem que aprender a fazer com sabedoria. Porque dependendo da forma como a gente defende as ideias, a gente se torna uma pessoa apegada. E aí, do apego para a intolerância é um pulo. Você vê essa questão política, religiosa e tantas outras áreas, quantas pessoas brigam para impor suas ideias? Isso é apego. Pode ser o que for, você pode dar o nome que você quiser, é apego. Se você quer impor o que você pensa, é apego. Então, assim, gente, se liga, porque muitos de nós estão doentes, estão enfermos por causa do apego. Entendeu? Por causa do apego. Então tem que tomar cuidado, porque a gente é bom de disfarçar apego, né? Todo mundo tem o seu jeitinho de disfarçar apego. Daqui a pouco você está lá disfarçando seus apegos. Então, assim, muitas vezes a gente vai disfarçando o nosso apego. Você fala assim, tem gente que é muito bom para se enganar, né? Então a pessoa, por exemplo, ela chega e fala assim, não, eu tenho uma tarefa lá no meu centro espírita, sabe? Ou na minha igreja. Eu tenho uma tarefa, mas eu cuido, eu amo a minha tarefa. Isso é lindo. Aí eu vou lá, cuido da cozinha, ou cuido sei lá, da separação da comida, ou enxovalzinho, ou eu cuido de... Enfim, você tem sua tarefa. Eu vou cuidar dos meus idosos, né? A pessoa ainda fala dos meus idosos. Isso é lindo, você está se dedicando. Mas tem que tomar cuidado para não ser apego. Por quê? Porque, de repente, na tarefa, você tem que ter um rodízio. Aí chega um outro trabalhador e fala, Ricardo, então nós vamos sair agora, um exemplo, né? Ricardo, agora você não vai fazer mais evangelho, você vai trabalhar em outra área, né? E quem vai fazer o evangelho é o Zezé. O Zezé tá chegando aqui, ele vai ser responsável pelo... Não, mas não pode. Não, mas o evangelho é meu, entendeu? Pronto, já virou bagunça. Não, mas o evangelho eu me dedico, mas o evangelho... Não, o evangelho é meu. Gente, nada é nosso. A não ser as conquistas da alma. Então veja que coisa, mesmo uma pessoa dedicada a qualquer coisa, ela pode se apegar. Imagina o padre que se apega a uma paróquia. Quando ele tem que ser transferido de paróquia, vai dar problema. Aliás, eu conversei a esse respeito, né, com umas irmãs. Eu tenho muito contato com irmãs. E elas sempre têm as transferências, exatamente para evitar o apego. Porque elas servem a uma comunidade, servem a um tipo de atividade, e a Madre Superiora faz rodízio depois de algum tempo, para evitar o apego, para trabalhar esse desapego. Então faz parte do processo, entendeu? Faz parte do processo. Então veja você que até para ajudar, a gente não pode se apegar a uma tarefa, uma atividade, porque hora você vai estar num lugar ou em outro. Por exemplo, um bom servidor,
Ele é tão feliz varrendo uma casa quanto consolando uma alma. E ele vai servir onde ele for chamado a servir. Então, assim, a gente se apega a tanta coisa, né? A gente é desafiador. Vou te dar um outro exemplo. Pai com filhos, né? Às vezes você não tem uma ilusão, não tem como. Pai com filhos. Às vezes você tem muito pai e mãe que é apegado, né? Não pode. Os filhos a gente cria para o mundo. Lógico, é uma metáfora, né? Para o crescimento espiritual. O pai ou a mãe que ama vai estar sempre, né, amando o filho, dando suporte, mas você não pode ter ilusão de que seu filho e sua filha têm que fazer tudo que você quer, na hora que você quer. Não, gente, chega uma hora, eles têm que seguir o caminho deles. E aí, de repente, o que a gente chama de amor, que é cuidado, vira apego. Aí você começa a sufocar. Você não deixa seu filho ser quem ele quer ser, você não deixa sua filha se tornar quem ela quer ser. Ah, Ricardo, mas e se sofrer? Se sofrer, aprende com o sofrimento, ué. Qual que é o problema? Deus não é assim conosco? Você já viu Deus impedir você de fazer besteira? Não impede, não. Te deu livre-arbítrio. Se você sofrer, você aprende com sofrimento. Todo dia nós estamos aprendendo com sofrimento. Gente, se Deus, que é Deus, nos dá o livre-arbítrio e nos dá a condição de seguir, como é que nós vamos querer ser maiores do que Deus fazendo diferente com os nossos filhos? Então, quem ama, educa. E educa para a liberdade. E é difícil. E é difícil. Por quê? Porque a gente se apega. E por aí vai, né? Por aí vai. Você vê, por exemplo, o apego na questão conjugal. Vira um ciúme generalizado. Né? Não, mas fulano é minha mulher, é meu homem, meu marido, minha esposa, é meu não sei o quê. Primeiro que não é seu, começa por aí, né? Você está casado ou está namorando. Ninguém é de ninguém. Tira isso da sua cabeça. Isso, e, nossa, o ciumento... ele dá um pulo de 10 metros quando ele ouve o que eu estou falando aqui, né? Mas então pode pular 20, porque a realidade é essa. Entendeu? A realidade é essa. Ninguém é de ninguém. Nós estamos compartilhando experiências ao lado de outras pessoas queridas, mas ninguém é de ninguém. Isso quer dizer o seguinte, no sentido pejorativo? É óbvio que não, né, gente? Claro que não. Estou falando no sentido de que, bom, hoje você está casado com... O A está casado com o B. Caramba, vocês estão testemunhando uma vida linda, que Deus ilumine, que perdure o tempo que tiver que perdurar. Pode ser que na existência que vem, agora o A vai casar com outra pessoa. Talvez o seu filho de hoje possa até ser seu filho de amanhã, mas talvez o seu filho de hoje vai ser sua mãe amanhã. Mudou. Ou talvez seu filho de hoje vai ser alguém que vai viver a experiência num outro país. E aí? Difícil, né? Quando o amor é exclusivista, você fala, não pode, né? Não, é meu marido, que isso? É minha esposa? Não, é meu filho, é minha filha. Entendeu? E aí você vê a inferioridade moral, né? Da nossa parte. Por quê? Porque a gente está tão fragilizado que a gente quer ter posse das pessoas. Então, assim, o assunto é muito profundo. Amor é diferente de apego, gente. Quem ama, liberta, né? Quem ama, liberta. É diferente. Então, é um processo de grande aprendizagem. A gente estar na Terra sem ser da Terra. Não é? A gente ter a coisa sem as coisas nos tenham, né? Lembra? Sempre eu gosto de repetir essa frase que desapego não é você não possuir nada, é nada possuir você. Então é muito importante isso, né? Amigos, pô, tem gente que tem ciúme de amigo. Não, fulano de... Imagina, você descobrir que uma amiga sua saiu com outra amiga, por exemplo. Mas como assim? Não me falou nada. Mas, peraí, sua amiga tem que te dar satisfação de que ela vai sair. Eu não sei, essa relação que muita gente tem. Olha, eu tenho uns amigos, pessoas que eu gosto muito, de 20 e tantos anos. Alguns eu fico dias, às vezes meses sem falar. Cada um tem sua vida. Algumas pessoas são mais próximas, outras distantes. A minha vida é bastante dinâmica, agitada, né? Então, assim, essa é amizade sincera. Quando a gente se encontra, é isso mesmo. Eu sei que se eu precisar, ele ou ela tá lá esperando, eu, tô precisando aqui de alguma coisa. Ricardo, me fala. E vice-versa. Conexão. Não tem cobrança. Não tem essa coisa, ah, meu Deus, mas tem muito tempo que você não me liga. Puxa vida, você está fazendo coisas e não está me contando. A chance de alguém ter amizade comigo assim é menos 10, né? Nem zero. Menos 10. Não existe isso. Porque isso não é amizade, isso é apego, isso é controle. Você quer botar uma camisa de força na pessoa. Não existe isso. A amizade é um processo espontâneo, uma construção espontânea de respeito da identidade do outro, né? De troca. Muitas vezes você vai ter um amigo que ele compartilha algo com você numa área, em outra área, mas às vezes ele não está pronto para compartilhar. É outra coisa que eu vejo que as pessoas têm dificuldade de entender, né? Por exemplo, tem pessoas que eu tenho questões profissionais para compartilhar e eu preciso de opiniões importantes.
Tem muitas coisas da minha questão profissional que não adianta eu falar com um amigo que não entende nada do que eu estou falando, vivenciando. Zero. Não vai me ajudar em nada. Às vezes vai até prejudicar, porque vai dar uma opinião sem embasamento nenhum. Entende? Então, é legal, por exemplo, tem pessoas no trabalho que eu falo, ó, são pessoas amigas que eu sei que eu posso contar ligado ao trabalho. Mas talvez eu não tenha intimidade de falar de coisas que estão acontecendo na minha vida pessoal. Aí, de repente, na minha vida pessoal, eu tenho um nível de amizade com você ou com uma outra parte que vai compartilhar algo comigo e vice-versa. Então, até isso a gente tem que ter essa maturidade. Então, quanto mais a gente amplia a nossa visão de amor, menos posse você tem, entendeu? De coisas, pessoas, situações. E aí o coração ele vai ficando mais leve. Então, a gente pode aqui, né? Lembrando quem está chegando agora, nós estamos fazendo o estudo de Lacordaire, capítulo 16 do Evangelho, item 14. A gente se desprende não só dos bens terrenos, mas também do nosso ego humano, na medida que a gente aprende a abraçar o amor ágape, o amor amplo, né? O amor universal, o amor verdadeiro. Você passa a querer que o outro seja feliz, mesmo que seja distante de você. Isso faz uma diferença muito grande. Ai, ai, meus amigos, profundo. Muito profundo. Imagina, gente, a loucura humana é tão grande, cara. Tem gente, é muita loucura, que tem ciúme de amigo espiritual. Eu dou conta. Eu tô falando sério, porque tem médium, que na cabeça dele ou dela, ele acha que o espírito é posse dele. É muita loucura isso. É muita loucura. Não basta você querer controlar o encarnado, você quer controlar até desencarnado. Como assim? Não, ia falar assim, o meu mentor. Dá compaixão, né? A pessoa não entendeu nada, não entendeu nada. Se fala assim, não entendeu nada. O meu mentor, não, ele é meu, ela é minha, ela trabalha comigo. Ô, dó. Ô, dó. Tadinho. Tá de brincadeira, né? Gente, amigos espirituais têm mais o que fazer do que ficar pendurado na gente. Ué, como assim? Não. Embora eles possam se dedicar e se dedicam a determinadas pessoas num determinado período, eles também têm vida. Entendeu? Eles têm outras prioridades. Então, assim, para com esse egoísmo de querer controlar até desencarnado. Tem gente que quer controlar até desencarnado. Meu filho, fique feliz se você tiver algum amigo espiritual que tenha paciência de Jó de trabalhar contigo. Isso é uma bênção. É assim que eu penso. Senhor, me perdoa, assim. Olha, muito obrigado. Quem tem a paciência de trabalhar comigo, com um monte de defeito que eu tenho. E aí tá lá vindo, graças a Deus. Você para eu ficar preocupado, porque não vai trabalhar, tem outro médio. Deus abençoe e trabalhe com mais 10. Entendeu? Às vezes a paciência até aumenta comigo. Então a gente tem que tomar cuidado, gente, porque a gente se perde nas pequenas coisas. Sabe, a loucura, quando ela não é bem cuidada, ela se expande em níveis absurdos, e o apego é isso. Então nós temos diversos níveis de apego, tá? E estão adoecendo-nos há muito tempo, tá? Há muito tempo. Não, faz isso não. Faça isso não.